Nesse vídeo de hoje eu quero te mostrar como jogar uma das aberturas mais agressivas e interessantes que surgiram nos últimos anos. A abertura que eu tô falando, ela recebe o nome de Sistema Jobava London, que é uma espécie de um Sistema London muito mais agressivo. E eu quero te mostrar agora planos para que você entenda como jogar essa posição e acabando esse vídeo já possa utilizar essa abertura nas suas partidas. Então bora entender aqui como funciona esse sistema. Para você jogar o sistema Jobava London, é preciso começar com o lance 1 D4. Então, por exemplo, cavalo F6, é possível D5 também, mas você vai ver que é uma transposição de lances. E agora, cavalo C3. Esse é um primeiro lance importante na posição. E um lance diferente já. E você vai ver que essa abertura é diferente, pois ela foge muito dos padrões clássicos das aberturas. Porque, por exemplo, depois de um lance como o cavalo F6, o que é o mais natural para um jogador de peão-dama? Jogar C4, levando para posições de gambito da dama. Jogar o cavalo F3, por exemplo. Mas cavalo C3 já é um lance que não é comum, já foge do padrão. E essa é uma das vantagens dessa abertura que eu tô te mostrando. Que é uma abertura que eu tenho que confessar que pela primeira vez que eu vi, eu pensei, pô, o que o cara tá fazendo jogando uma posição desse jeito, né? E o cara que eu tô falando é o grande mestre Badur Jobava, que é um grande mestre muito criativo, um grande mestre muito forte, que já teve mais de 2.700 de rating, e foi ele o responsável por popularizar essa abertura, essa forma de jogar com cavalo C3 e bispo F4. E as posições que surgiam das partidas dele sempre eram posições muito diferentes, já causando problemas para os adversários resolverem ali logo nos primeiros lances. E parecia ali tudo muito estranho, só que ele começou a ganhar várias partidas jogando essa abertura. E isso chamou a atenção de todos os jogadores, inclusive os jogadores de elite, até chegar ao ponto que o próprio Magnus começou a jogar essa abertura também. Então é uma abertura muito interessante nesse sentido. Foge do padrão e o seu adversário ele já tem que resolver problemas que não são muito comuns em outras aberturas. Já já você vai entender melhor sobre isso que eu tô falando. Então a primeira ideia aqui, o lance cavalo C3, qual que é o objetivo? Jogar E4, que é ficar com o centro de peões. E as pretas não vão permitir isso, ou pelo menos deveriam tentar impedir isso fazendo o lance D5, impedindo E4. Outros lances, como por exemplo G6, já permite E4, e agora o branco ele pode ficar com esse forte centro de peões. Então não é interessante o branco permitir isso. Por isso, D5 é o lance mais natural, o melhor lance de ser feito. E agora as brancas fazem bispo F4. E esse lance, esse bispo em F4, que lembra um pouco o sistema London, né? Aquele desenvolvimento padrão ali de colocar o bispo em F4. Só que combinado com o cavalo em C3, surge ideias mais agressivas na posição. Como, por exemplo, a ideia de levar o cavalo para B5 e assim já ameaçando um duplo em C7. E as pretas precisam ficar agora bem ligadas com essas ameaças. Por exemplo, o que fazer depois do lance bispo F4? Um lance que é muito jogado na posição é o lance C5, que tem o objetivo de atacar o centro e muitas vezes poder trazer a dama para B6 para pressionar a ala da dama, já que o bispo de C1 ele saiu da defesa da ala da dama. Só que agora, depois de C5, as brancas podem seguir o desenvolvimento, jogando com E3. E nesse momento, o preto já tem que tomar cuidado para não cometer erros, e erros graves até na posição. Por exemplo, o lance natural cavalo C6 já seria um grave erro. E esse lance ele foi jogado em centenas de partidas. Buscando aqui na base do chess.com e na Mega Database também, é possível ver que vários jogadores, inclusive grandes mestres, fizeram esse lance, esse cavalo C6. E qual que é o problema desse lance tão natural? Que ele leva cavalo B5 e não existe mais uma forma de defender o duplo em C7. Basicamente, o único lance para não levar o duplo em C7 é E5 sacrificando um peão. Mas acontece que o preto não vai ter nenhuma compensação por esse sacrifício. Por exemplo, depois de peão toma, atacou o cavalo de F6, se tira o cavalo para D7, cai o segundo peão. E se tira o cavalo para E4, agora leva um outro golpe tático típico dessa posição,
que é o lance dama toma D5, sacrificando a dama. E a ideia desse lance é que agora, depois de dama D5, tem cavalo C7 duplo, rei D8, cavalo por D5, e o branco tem 2 peões a mais, tem a iniciativa, tá jogando com F3 e roque grande, e basicamente é uma posição de abandono para as pretas. Então precisa ficar bem atento nesse tipo de ideias táticas que surgem na posição, pro preto não ficar perdido em apenas 5 lances, que depois de cavalo B5 acabou a partida. O que fazer então na posição? Um outro lance muito jogado é o lance E6. Esse lance eu já vi em várias partidas, vários GMs jogando assim também, com E6. Só que esse lance já é uma pequena imprecisão. E por quê? Porque ele também permite cavalo B5. E agora ameaçou dupla em C7, diferente da outra posição, o preto ele não fica perdido imediatamente, as pretas podem defender ainda com cavalo A6, mas o cavalo em A6 ele fica muito mal colocado, ele fica ali no canto do tabuleiro. E o cavalo no canto ele sempre vai ser uma peça ruim, ele pode ir para poucas casas, ele atrapalha toda a posição. E agora as brancas podem jogar, por exemplo, com C3. E essa é uma posição que lembra muito o sistema London, aquela estrutura de sistema London, com o detalhe que existe um cavalo em A6 muito mal colocado. Então seria uma versão bem piorada de um sistema London. E esse é um ponto interessante dessa abertura, esse sistema Jobava, que como leva para posições novas, posições com ideias diferentes, muitas vezes o adversário acaba se enrolando nessas ideias. E esse é um ponto bem positivo dessa abertura, por ser uma abertura que começou a ser mais jogada apenas na última década, é uma abertura nova e existem muitas ideias novas, muitos planos novos. É uma abertura onde ainda é possível criar bastante, diferente de outras aberturas clássicas, onde a teoria ela avançou demais e é difícil criar ideias novas. Então, como seguir nessa posição depois de um lance como C3? As pretas poderiam tentar bispo E7 para simplesmente jogar bispo E7 roque. Outra ideia poderia ser de repente bispo D7 para tomar o cavalo em B5. Mas depois de um lance como esse, as brancas podem fazer A4, que é um lance bem típico da posição. A ideia desse A4 é porque se jogar bispo D3 direto tem C4 e está caindo a peça. Por isso é importante defender o cavalo para só então poder desenvolver o bispo para D3. E no caso de bispo B5, tentando já eliminar o cavalo, o branco ele fica com um par de bispos e começa a surgir temas táticos em cima do rei, porque o rei ainda está no centro. Por exemplo, cavalo D7, cavalo F3, ameaçou cavalo E5 e agora se jogar, por exemplo, um cavalo C7 atacando o bispo de B5, já perde a partida imediatamente com o bispo C7 e cavalo E5 ganhando já o cavalo. Bom, então não é uma boa jogar dessa forma, seria melhor bispo E7 para colocar o rei logo em segurança, cavalo F3 roque, cavalo E5, essa é uma ideia que também parece um pouco estranha, movimentar novamente com o cavalo, mas existe um plano de ataque nessa posição, que é explorando o fato do preto já ter rocado rápido e o rei branco ainda está no centro. Por exemplo, depois de cavalo E5, as pretas poderiam seguir com bispo D7, novamente a ideia de A4 para defender o cavalo. Então, por exemplo, bispo E8... Porque essa é uma posição que se você começar a pensar em lances para as pretas, não é assim tão fácil de encontrar lances. Porque, por exemplo, se tira a torre, tá caindo o peão de A7. Se tira o cavalo para C7, tá levando um tático. É possível tomar e cavalo G6, já dando um descoberto. Ou até mais forte, pode ser cavalo por D7. Que aí quando tomar, tá caindo em C7. Então, olha, já não dá para mexer nem a torre de A8, nem o cavalo de A6. Jogar bispo D6 não pode estar caindo. Fazer um lance de cavalo não faz tanto sentido na posição. Também um lance de torre não faz tanto sentido. Então o que vai fazer? Então uma ideia das pretas pode ser de repente jogar um dama B6, pressionando B5, podendo jogar um C4. Só que o dama B6 ele deixa o bispo em defesa. Pode jogar um cavalo D7, pode ter temas em H7. Então uma ideia pode ser de repente bispo P8, para então jogar cavalo D7 sem deixar esse bispo no ar, ou poder jogar um dama B6. Só que agora tem um plano de ataque muito interessante, começando com um H4. Por exemplo, dama B6 e agora G4. E essa é uma posição que já é difícil de jogar de pretas, porque o plano das brancas é muito simples. O branco está jogando com bispo D3,
G5, H5 e tá chegando G6 já, abrindo assim toda a posição, aproveitando que o preto não tem contra-jogo no centro, então as pretas não conseguem abrir o centro, o branco ele já inicia esse ataque imediatamente. Então tem várias partidas que terminaram assim por ataque, até recentemente nos torneios que eu joguei com o Quintiliano na Europa, ele jogou uma partida de pretas que eu acredito que caiu exatamente nessa posição, que ele ficou perdido, mas ainda conseguiu escapar. Então você vê que é uma abertura bem perigosa, né? O preto ele tem que tomar vários cuidados na posição. Então voltando na posição inicial do sistema, nós vimos que permitir esse cavalo B5 acaba gerando muitos problemas na posição. Então as pretas podem buscar algumas ideias diferentes de desenvolvimento. Por exemplo, bispo F5. Esse lance pode ser uma ideia tentando desenvolver o bispo para uma casa mais ativa, para só então jogar com E6 e o bispo ele está mais ativo fora da cadeia de peões. Por exemplo, E3 e agora E6. Só que as brancas possuem um plano para explorar esse bispo fora da cadeia de peões, jogando agora com F3. E novamente um plano bem agressivo. As brancas querem jogar com G4 e H4 e muitas vezes podendo ganhar o bispo ou então criar problemas na estrutura de peões das pretas. Por exemplo, C5, G4, bispo G6. Cavalo B5, de novo o plano de cavalo B5. Sempre que faz o C5 existe essa ideia, é um tema típico da posição. Cavalo A6, C3, agora o cavalo ficou fora de jogo. Então lembra muito a posição anterior, só que com o bispo fora da cadeia de peões. Por exemplo, bispo E7 e agora H4. Ameaçou H5 ganhando o bispo. H6 para dar uma casa para o bispo, dar um respiro. E agora bispo G3 é um lance bem interessante, com a ideia de poder trazer um cavalo para F4 e explorar esse bispo em G6. Por exemplo, roque, cavalo H3, cavalo E8, cavalo F4, bispo H7 e agora G5 e segue o ataque das brancas. O branco já tem um ataque muito forte, posição perigosa demais de jogar de pretas. A coluna H já está sendo aberta, está jogando bispo D3, por exemplo, HG, bispo G5, bispo D3. E o ataque das brancas parece imparável aqui na posição. Tá jogando com dama D2 e dama H2, por exemplo. Dama D2, roque grande se precisar. A impressão é que o preto não vai conseguir sobreviver a muitos lances nessa posição. Então, contra o desenvolvimento do bispo em F5, o branco tem esse plano de F3 e G4, que é muito interessante. E aí a conclusão que nós vamos chegando é que é interessante parar essa ameaça de cavalo B5, jogando primeiro um lance como A6. É claro que o preto ele não quer perder tempos fazendo esse tipo de lance, só que, como nós vimos nas outras posições, a ameaça de cavalo B5 é uma ameaça bem desagradável. E como as pretas ainda querem fazer C5 para atacar o centro, faz sentido jogar com A6 ao invés de C6. C6 seria um lance passivo, porque não vai ter C5 depois. Então aqui, por exemplo, E3, E6, com a ideia de poder fazer o C5, cavalo F3, C5, e agora a posição ela é um pouco diferente, porque não existe mais as ideias de cavalo C5 e dupla em C7. Por isso vem uma outra ideia, um outro plano para jogar de brancas contra essa posição. Quando jogar com esse A6 e depois C5, é interessante tomar o peão de C5. Jogar bispo E7 primeiro seria uma imprecisão já pensando nesse plano, porque depois de C5 peão toma, ele perde um tempo com o bispo. Então, C5, D toma C5, bispo C5 e agora bispo D3. E as brancas simplesmente vão terminar o desenvolvimento com bispo D3 e roque. E depois de roque das pretas, as brancas podem fazer E4. Assim já atacando o centro e aproveitando que o branco está muito bem desenvolvido. Se você comparar as peças brancas com as peças pretas, você pode perceber que ainda não é tão claro como que o preto vai desenvolver o bispo de C8 de uma forma ativa. E o branco ele precisa apenas de um lance como dama E2 para já conectar as torres e ter todas as peças jogando. Então depois de G4, se jogar D por E4, cavalo por E4, cavalo E4, bispo E4, o branco já tem uma vantagem na posição por conta do desenvolvimento. Por exemplo, um final como esse seria um final bem triste para as pretas. O branco já tem o controle da coluna D,
os bispos muito ativos na posição, a maioria de peões na ala da dama também. E depois de bispo E4, um lance como dama F6, é possível jogar com dama C1, defendendo B2, defendendo F4, já com ideias de bispo G5 também. E é uma posição bem confortável de jogar de brancas. E uma outra ideia interessante, uma posição que poderia surgir depois de D4, atacando o cavalo, seria jogar com E5, atacando assim o cavalo de F6. E pode virar uma confusão agora a partida, mas nessa confusão o branco acaba saindo melhor por conta da vantagem no desenvolvimento. Por exemplo, D toma C3, E por F6. Se agora tomar em B2 é possível tomar em G7, o rei das pretas ele está bem exposto na posição. E no caso de peão toma, dama toma, agora tem um tema tático também que a dama ela ficou sem casas. E depois de dama F6 é possível explorar esse tema jogando bispo G5. E basicamente não tem mais casas para essa dama. Bom, então com essas variantes é possível ver que o sistema Jobava London é uma abertura muito interessante de se jogar. É uma abertura que pode colocar bastante problemas para o seu adversário. E por ser assim uma abertura com ideias novas, o seu adversário vai cair em posições que fogem muito do padrão. E muitas vezes ele pode acabar se enrolando com isso. Bom, esse é o sistema Jobava London, espero que você tenha curtido essa posição e se de repente você quer aprender mais sobre esse sistema e sobre outras aberturas, eu quero te convidar a conhecer o Chessflix, que é a nossa plataforma de treinamento de xadrez, onde você tem aulas comigo e também com outros grandes mestres, e dentro do Chessflix existe uma série de cursos sobre aberturas, que é o nosso acervo de aberturas dentro do Chessflix, com dezenas de cursos sobre as principais aberturas, inclusive o sistema Jobava London, que tem um curso feito pelo grande mestre Iago Santiago, onde ele aprofunda em todas as posições desse sistema, entrando em mais detalhes em cada uma das opções das pretas e como que o branco pode jogar de uma forma bem agressiva esse sistema de brancas. Então, se você tem interesse em conhecer o Chessflix e começar a fazer o treinamento também, é só você entrar para a lista de espera no link que vai estar aqui na descrição desse vídeo e no primeiro comentário fixado e colocar ali os seus dados e assim que surgir uma vaga, assim que abrir uma próxima turma para o Chessflix, você vai ser avisado primeiro e com uma condição especial, beleza? Bom, e com isso nós vamos chegando ao fim desse nosso vídeo de hoje. Espero que você tenha curtido. Se você gostou, deixa aqui nos comentários. Já deixa aquele like aqui no vídeo, ele ajuda bastante o canal. E nós nos vemos no próximo vídeo aqui do canal.